Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma emissão do Dia de Treino, o podcast da Associação de Patinagem de Lisboa, podcast que nesta altura de quarentena e de confinamento ganham uma importância maior. É certo que hoje, ao dia a que gravamos este podcast, soube-se através da boca de Marcelo Rebelo de Sousa que os dias de maior confinamento vão acabar, mas como vamos perceber também com o nosso convidado de hoje, é preciso manter uma postura cautelosa e não entrar numa lógica de bar aberto, se me permitem a expressão, porque pode vir a sair caro. Hoje voltamos a sair do âmbito dos treinadores para receber João Pires, Presidente da Associação de Patinagem de Lisboa. Bem-vindo, João. Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Muito obrigado por estar aqui contigo. Muito obrigado por, desde já, teres aceito o convite para estarmos diretamente com os treinadores, com um dos que são grandes intervenientes no fenómeno da patinagem. Não só do hóquei, nós também queremos alargar às outras, mas para já, e sobretudo dentro do hóquei, que é, digamos, também a disciplina mais popular em Portugal, da patinagem. Claro. Sem dúvida. E eu confesso que quando aceitei o convite, aceitei para já porque me foi feito de uma forma pura, sem qualquer condicionamento, e foi sempre assim que eu gostei de trabalhar esta vertente mais da comunicação, que sempre fez parte da minha vida, e também porque tinha a consciência de que a certo ponto não íamos resistir a sair do âmbito dos treinadores. Já o fizemos com o Luís Peixoto, já o fizemos com o Tiago Sousa também, ao quebrar ali a fronteira da Associação de Patinagem de Lisboa para falar com um treinador de outro território, e hoje entrevistamos aqui também um dirigente, numa conversa que é extremamente necessária e haveria muita coisa a falar, até porque estamos a falar com o presidente da maior associação do país, mas o momento faz com que, se calhar, esta hora e meia de conversa se foque quase totalmente na situação Covid-19, até porque a associação até agora, desde o dia 12, 13 de março, que foi quando esta situação impactou de uma forma mais direta a nossa modalidade, a associação ainda não tomou qualquer posição pública e, portanto, hoje já há aqui uma série de questões para refletirmos. Em primeiro lugar, João, pergunto-lhe, fala-se muito dos problemas dos clubes, fala-se muito dos problemas dos jogadores, dos treinadores, mas uma instituição como é a Associação de Patinagem de Lisboa, que depende inteiramente da atividade desportiva, também de alguns subsídios públicos, obviamente, mas quase maioritariamente da atividade desportiva, tem também funcionários a seu cargo, portanto, a associação, não sendo uma empresa, quase que ficou numa situação parecida à de uma pequena ou média empresa portuguesa. Bom, Pedro, tu fizeste 4 ou 5 perguntas de uma vez. Foi de rajada. Bom, primeira, há algumas posições públicas da Associação de Patinagem de Lisboa. E a primeira delas é logo no dia 10 de março, onde nós suspendemos todas as competições. E, ao contrário de outras entidades, não suspendemos até uma data X ou Y. Suspendemos sem data limite. Apenas chamávamos a atenção que, se houvesse regresso à escola, então sim, aí poderia ser uma condição. Porque se previa que, efetivamente, portanto, as escolas fechassem, como fecharam na semana seguinte. E para si não faz sentido equacionar um regresso dos escalões de formação sem haver um regresso às atividades académicas normais? A ver, estamos a falar de responsabilização. Estamos a falar de como é que os pais vão ver alguém que não pode ir a uma escola, que é o seu filho, e o filho é sempre o maior de todos, não é? Não pode ir à escola e pode ir treinar. Portanto, há aqui qualquer coisa que não joga. Portanto, nós temos que saber que isso é importante para os pais. E, portanto, há aqui uma carga que nós não podemos nunca ultrapassar. E, portanto, o desporto deve ser visto e tem que ser visto como uma forma de crescimento saudável das crianças e não como um objetivo principal. Claro. Mas continuando então a sua resposta anterior, João. Bom, depois nós é evidente que já tomamos mais algumas posições, a última das quais na semana passada, onde também chamávamos a atenção para tudo aquilo que era o evoluir. Quando nós vamos sair desta situação, nós não sabemos. Portanto,
tudo o que nós neste momento pudéssemos andar, digamos, para a frente, poderia ser qualquer coisa de negativo. Todos os dias, para ser mais rigoroso, se calhar todas as semanas, tem havido algumas mudanças. E essas mudanças têm impactado naquilo que seriam as nossas soluções. Nós pensámos numa solução de finalizar os campeonatos, os nossos. João, já lá iremos, porque de facto é difícil centrar a discussão, porque há aqui muita coisa sempre em cima da mesa, mas para já a pergunta era mesmo sobre a associação em si, sem pensar naquilo que a associação gere. A associação tem algum tipo de risco de sobrevivência? Como é que está a ser gerido, por exemplo, a situação dos empregados? Antes de responder a isso, deixa-me dizer-te uma coisa. A associação não é mais nem menos que os clubes. Se não é vista assim pelos clubes, deveria ser, porque aquilo é a casa dos clubes. Nós não estamos a falar de um organismo que tutela uma modalidade como a federação. Essa sim tem uma Assembleia Geral, tem que responder perante não só as associações, não só os clubes, mas também com as associações de classe, ou seja, diretamente com os treinadores, com os atletas. Portanto, tudo isso é o que compõe a cúpula de uma modalidade. Neste caso, não. Nós somos um intermédio. E este intermédio é dos clubes. Tudo aquilo que é o financiamento da associação, eu diria que a 90% vem via clubes. Se não for dos clubes diretamente, há de ser dos pais, há de ser dos atletas, mas, portanto, aquilo tem que ser, e espero que os clubes percebam isto de uma vez por todas, que é a casa dos clubes, é a forma como os clubes estão associados para garantir uma determinada qualidade na organização das suas competições, não é? Porque são as competições deles. E, portanto, esta era a segunda pergunta daquelas que tu me tinhas feito de 4 ou 5. A terceira é, como medida de gestão, nós fomos obrigados a entrar em layoff. No dia 11, comunicámos e decidimos, portanto, entrar em layoff, numa decisão que já era anterior, mas que depois demorou aqui alguns dias até se operacionalizar. Portanto, neste momento, das 3 funcionárias que temos, 2 estão em layoff completo, uma está em layoff a 80%, portanto 20% vai respondendo. E nós dissemos isso logo no nosso comunicado do dia 10 de março, dizendo que íamos continuar em atividade e que os clubes poderiam, através dos mails dos comitês, fazer uso deles. E depois, no dia 11, julgo que foi 11 mesmo, comunicámos aos clubes, ainda que se calhar uma hora muito tardia, mas comunicámos aos clubes que efetivamente estávamos em layoff e que além do info@aplisboa.pt também poderiam utilizar os mails dos comitês, portanto do da Artística e do de Hóquei em Patins. Mas o futuro da tal casa dos clubes, já lá iremos às propostas que estão em cima da mesa de isenções e reduções de taxas, mas de uma forma geral, até porque o seu mandato foi prolongado para mais um ano, está confiante que a associação vai conseguir ultrapassar esta crise e manter-se como a maior associação do país? Bom, eu acho que não tem outra perspectiva. Essa é a única perspectiva que pode existir para nós, dirigentes, para os funcionários e, como é evidente, para nós dirigentes, é para nós clubes, não é? Portanto, só podemos ir por aí. Temos alguma reserva que nos permite, porque mesmo em layoff nós temos que fazer pagamentos, não é? Quer de funcionários, quer de custos fixos, não é? Julgo que se introduzirmos aquilo que foi a resposta que nós demos à Federação e que tem a ver, sobretudo, com a primeira divisão, no primeiro, digamos, caderno reivindicativo que surgiu e que a Federação nos passou, nós não temos possibilidade. Não, eu julgo que não há nenhuma associação no país que não vá à falência com pôr em prática, se a Federação decidisse alguma vez pôr em prática, aquelas reivindicações.
Não é? Portanto, aí não havia hipótese. Mas já iremos passar também em revista tudo isso. João, ninguém estava preparado para isto, é uma verdade comum e quase um clichê desde o início de março. Ninguém podia prever isto, vai ser tudo diferente, a saúde está acima do desporto, enfim, são chavões que vamos ouvindo nestes dias. Mas a pergunta que eu não resisto a fazer-lhe, até porque sei que sempre foi uma voz ativa de mudança da nossa modalidade, essencialmente do ponto de vista estrutural, ninguém estava preparado para isto, mas o hóquei, com a sua mentalidade conservadora, em alguns aspectos retrógrada e antiquada, meteu-se especialmente a jeito para sentir um impacto gigantesco com esta crise. Não sei se meteu especialmente a jeito, mas que efetivamente este é o tempo que nós em Lisboa, na Associação de Patinagem, consideramos, é efetivamente o tempo de mudança. Nós utilizamos alguma linguagem belicista, se quiseres, no início das nossas conversas, não porque gostássemos de dizer que estamos numa guerra, mas efetivamente nós temos uma guerra que é uma guerra contra um inimigo que nós não vemos e que não sabemos durante quanto tempo é que nós vamos ter que lutar para o vencer. E até porque muitas dessas questões não têm a ver com o desporto, têm a ver com a ciência, têm a ver com a sociedade, com a forma como a própria sociedade se organizou e atribuiu valores que hoje começam a ficar em causa. Portanto, há cada vez mais que olhar para alguns aspectos, sobretudo ao nível da saúde, onde nós, como sociedade, nós todos, o mundo todo, não olhou. Portanto, e agora entrando aqui de novo no capítulo do hóquei e da patinagem, se nós formos capazes de maximizar os nossos recursos, que sabemos que vão ser diminuídos, e com isto potencializar um futuro mais... Porque em termos de competição, eu acho que nós temos que a manter. Em termos de custos acessórios a esse tipo de competição, aí é que nós podemos, de alguma maneira... Mas acha que a mentalidade das pessoas em geral, o João lida com inúmeros agentes desportivos, desde atletas a treinadores, a dirigentes, sente que está a existir essa tal mudança de mentalidade? Estamos a aproveitar o momento para pensar sobre coisas que habitualmente não temos tempo para pensar, ou para pensar na real grandeza das coisas. Dou-lhe um exemplo. Eu sinto que há um problema no hóquei patins que tem a ver com aquilo que nós achamos que é o nosso lugar no mundo. Nós achamos que somos maiores do que aquilo que somos. E a verdade é que ao dia de hoje, o dia em que gravamos esta entrevista é dia 28 de Abril, já se houve tanta movimentação no mercado, já se sabem de clubes que estavam unidos a outros e entretanto romperam, já se sabe de treinadores e atletas que neste momento estão preocupados em safar-se pelos pingos da chuva. Acha realmente que essa mentalidade está... Eu estou aqui quase a mandar 3 ou 4 tiros seguidos no hóquei patins, para lhe dar uma hipótese também de levar com eles, se quiser, ou defender o hóquei patins, mas acha realmente que essa mentalidade vai mudar? Eu acho que tem que mudar. Tem que mudar. E este é que é a realidade. Se calhar, muitos de nós não tínhamos isto como adquirido, achávamos que... Ou seja, estávamos bem sem saber que estávamos bem, não é? Porque achávamos sempre que deveríamos estar melhor, que devíamos conseguir. É verdade. Em termos de hóquei, nós ainda continuamos com uma história. E essa história leva-nos a que, de uma maneira geral, o povo português meta o hóquei como uma das principais modalidades. Mas nós temos que, de certeza, fazer mais do que isto, não é? Eu recordava que no último comunicado que nós emitimos, nós falávamos exatamente nisso, na pequenez do hóquei, no que é pequeno mesmo, a própria patinagem como um todo, não é? Naquilo que são, neste momento, os interesses económicos. Não é? É fácil, entre aspas, ou é relativamente, ou tem quase que obrigatoriamente ser feito qualquer coisa com o futebol de alto nível.
não é? Mas aqui, se nós olharmos para a realidade portuguesa, teremos 10 mil praticantes. E já é muito. Já estou a levar isto muito, muito para cima. Do lado do futebol, ficamos com 160 mil fora deste, do que é um todo da federação. Se juntarmos a isto 450 mil, 500 mil que estão nas modalidades, nós temos 650, quase 700 mil praticantes que não têm estrutura económica ou financeira para alavancar, sobretudo quando não estivermos a falar de primeira divisão, não é? Quando estivermos a falar de tudo o resto. Porque nós vamos ter um grande impacto económico. Nós, segundo ainda hoje alguém dizia, não é? Alguma entidade dizia que 1 em cada 10 portugueses tinha ido para o desemprego. Provavelmente este número vai subir, não é? 3 em cada 10 estavam em layoff. Portanto, há aqui uma redução significativa naquilo que é o poder de compra de todos nós. Portanto, isto vai se repercutir nas modalidades, sobretudo nas modalidades amadoras. E como não estamos a falar nisto, não estamos numa guerra que seja 2, 3 meses, se calhar vamos estar numa guerra que é 1 ano, é ano e meio, a coisa complica-se. E, portanto, a almofada que nós temos, nós, Associação de Patinagem de Lisboa, não sei se vai chegar. Logo, aquilo que nós temos que fazer hoje é tentar diminuir os custos fixos, mantendo tanto quanto possível a competitividade. Dir-me-ão, mas tu estás em Lisboa e no resto do país as coisas não se passam assim. Se calhar também é verdade, mas temos que dar a volta e temos que ser capazes de, pelo menos, potencializar onde é possível. Muito Nós bem. temos que partir para o resto. Volto a pegar nessa, e ainda bem, nesse discurso positivo e ambicioso em relação ao futuro, mesmo com todas as condicionantes que existem. E antes de entrarmos a fundo na questão Covid-19 e nos impactos que a mesma pode ter no hóquei patins, não resisto a perguntar. Nos últimos meses nós temos visto, de alguma forma, apesar de não haverem mudanças concretas e estruturais no hóquei patins, temos visto debates a acontecerem, temos visto problemas realmente a serem levantados e vou já falar para não se pensar que estou aqui a puxar a brasa à sardinha da questão da candidatura à Associação de Treinadores. Sim, também estou a incluir o debate da Associação de Classes nesta pergunta, portanto não tenho problemas em assumi-lo, mas a verdade é que cada vez que há uma tentativa de mudança parece que há sempre qualquer coisa que impede essa mudança. Associado a isto, temos, mesmo dentro de uma crise, a nomeação recente de Agostinho Silva para o Comitê Europeu. Pergunto-lhe, João, se acha realmente que há um sistema implementado na modalidade, que é difícil de combater, e o que é que achou desta nomeação de Agostinho Silva para o Comitê Europeu? Bom, a nomeação de um português para um organismo europeu, à partida, é de saudar. E, portanto, eu acho que acompanho aquilo que, de uma maneira geral, se viu nas redes sociais e que foi no sentido de dar os parabéns ao Sr. Agostinho Silva por ir presidir a um organismo europeu com o maior peso no hóquei em patins, não é? Em termos europeus. Agora, é um bocadinho um ato de continuidade, não é? Temos que fazer algumas rupturas. Acho que sim, até porque os clubes de topo já estão a fazer rupturas. Já criaram uma associação Europeia de Clubes. Exato. Exatamente. Portanto, há aqui qualquer coisa que está a mexer e que é preciso acompanhar. Bem, e obrigatoriamente, das duas, uma. Ou o Comitê de Ring Hockey avança e julgo que tem também um vice-presidente que está ligado a organizações internacionais de jovens e que, portanto, pode aqui também contribuir com alguma coisa. Ou avança, ou então vai ter uma pressão enorme dos maiores clubes europeus. Portanto, há qualquer coisa que tem que mudar no hóquei. O hóquei tem que ser capaz de se afirmar no espaço desportivo europeu. E era importante até aí, porque as competições internacionais neste momento estão suspensas, certo?
mas não estão terminadas. Portanto, era bom que o novo comitê viesse dizer, e acho que é importante que trabalhe com as federações, com todos os organismos, porque todos precisam dar alguma contribuição, com os clubes, com os principais clubes, de forma a que se diga isto não para, ou vai continuar, não é? Não depende de nós, eu percebo que não depende de nós, mas chegou à altura de ter alguma afirmação e alguma coordenação, sobretudo com os principais países, e nós dizíamos isso até na resposta que demos a este caderno reivindicativo dos clubes da primeira divisão, a pedido do presidente da federação, do professor Lixénica, e dizíamos exatamente isso. É preciso coordenar com as instituições internacionais, porque em Itália, digamos, o campeonato parou, acabou. Em França o campeonato parou, acabou. Portanto, o que é que estas equipas podem participar em competições europeias? Como? Portanto, uma das propostas que nós deixávamos logo aí era que valia tudo. E como estamos em emergência, tudo é possível. O próprio governo, a semana passada... Ou seja, esse vale tudo, só para ficar esclarecido, é para grandes males, grandes remédios. Portanto, temos de pensar em coisas completamente fora da caixa. Fora da caixa, mas completamente fora da caixa. Porque colocando todas as hipóteses em cima da mesa, que nós vamos ser capazes, e quando digo nós, é todo este mundo do hóquei, de encontrar um caminho. Mas tem que ser um caminho com todos. Tem que todos se sentirem que participaram e que fizeram um determinado caminho e que são solidários com esse caminho. Quem é que vai perder? Mas João, todos. Deixe-me já agora perguntar-lhe sobre esse caminho que está a ser traçado. Criou-se aqui quase uma figura mítica, que foi a figura do dia 18 de maio, o dia D, não é? O dia que toda a gente espera para a decisão final sobre aquilo que vai acontecer em Portugal, quando à nossa volta já vemos muita coisa a acontecer noutras federações e noutras modalidades. A pergunta que eu lhe faço é muito direta. Já devíamos ter seguido o mesmo caminho? Já devíamos ter chegado a uma conclusão e informado toda a gente sobre essa conclusão? Ou parece-lhe que os prazos que a Federação está a utilizar para a resolução deste processo estão a ser adequados e o dia 18 de maio não o choca nesse aspecto? Não, vamos lá ver. Numa primeira fase, a falta de informação para toda a gente leva a que cada um tome a sua decisão de adiar, suspender com 30 dias, com 60 dias. Bom, dependia aqui um bocadinho do início, de quando é que tomaram a decisão. Nós, e volto a frisá-lo, foi sem prazo. Portanto, os nossos campeonatos continuam a ser válidos. Aquilo que nós achamos relativamente aos campeonatos da primeira, da segunda e da terceira em termos de nacionais, mesmo das competições internacionais, elas deviam estar em aberto. E neste momento, sobretudo, quando se começa a ter a ideia de que isto não vai ser meses, de que nós não vamos ser capazes de retomar uma época... Exatamente por isso. Se já não é possível a concertação europeia de que o João falava, e bem, portanto, era importante que a nível europeu, pelo menos os três principais países, Itália, Portugal e Espanha, e depois acompanhados eventualmente por França e pela Suíça, estivessem concertados naquilo que vão decidir em relação aos seus campeonatos. Portugal, se tomar a decisão de, por exemplo, concluir os campeonatos na próxima época, digamos assim, ou seja, no espaço temporal que habitualmente se destina à próxima época, a partir de setembro, outubro e por aí fora, já vai romper com essa concertação europeia. O facto de haver outros países a tomarem decisões não pressiona o sistema português também para tomar essa decisão? Pressiona, e por isso é que desde o princípio as diversas instituições, ou seja, aquelas que são as mais fortes, Portugal, Espanha, sobretudo, e depois a direção, digamos, europeia, tinha que tomar uma posição. E depois, vamos lá ver, olha para o futebol. É evidente que temos que fazer isto à escala e perceber exatamente que o futebol... Exatamente. Mas, se olharmos para o futebol, nós temos alguém que empurra, alguém que provoca, alguém que lidera. E, portanto, no hóquei, se calhar, e se nós olharmos também para a Constituição
de quem é que está no Comitê Europeu, não é? Do ring hockey, nós temos números 2 ou número 3 das respectivas federações portuguesas, espanhola e italiana, não é? Portanto, são, digamos, subalternos, entre aspas, é evidente. Mas, é uma conotação portanto, sim. Portanto, aqui tinha que aparecer alguém que liderasse e que desse um rumo com os poucos dados que existem. Essa é a primeira conclusão que tiramos das suas declarações, é que aponta o dedo às instituições europeias por não terem uma voz de comando que possa unir, digamos assim, pelo menos os principais países e as principais federações. E esta falha é uma falha que se viu agora, se notou agora, mas já existia. Mas que já existe tantas outras coisas. Exatamente. Portanto, esta é aquelas mudanças estruturais que nós devemos ter que fazer. Devemos aproveitar esta situação para resolver, sem dúvida. Volto agora a centrar a conversa naquilo que se passa internamente. Como eu disse há pouco, e emito aqui também a minha opinião pessoal sem qualquer problema, eu creio que a Federação, pelo menos ao nível da informação, está a proceder de uma forma extremamente meritória, com documentos bastante completos sobre todas as alternativas que podem existir para a resolução desta problemática. A verdade é que a Federação tem mantido conversas diretamente com os clubes. Pergunto-lhe se sentiu que as associações territoriais foram um pouco esquecidas neste processo e se a lógica piramidal que hierarquiza o hóquei patins deveria estar a ser mais bem utilizada neste período. Não tenho dúvida que deveria estar a ser mais bem utilizada, mas também percebo que as circunstâncias e a forma como os clubes, os 14 clubes da primeira divisão se reuniram, deixaram de lado todas as outras estruturas que existem, põem em causa essas estruturas e se calhar estamos a falar do mesmo, que é o que é que essas estruturas beneficiam ou não o hóquei. Portanto, se calhar não têm peso, e demonstrou que não têm peso, então se calhar estamos a gastar dinheiro erradamente, numa estrutura que não serve. Portanto, poder-me-ão dizer, ok, mas a Associação de Patinagem de Lisboa, perante um Benfica, um Sporting, o que é que fazem? Realmente esta é a verdade. Se não falarmos do futebol, provavelmente todas as outras modalidades são subalternas em relação a clubes, não é? E temos sempre que olhar para aquilo que é a realidade e depois consertar. Agora, ter 14 clubes reunidos e ter como observador a Associação Nacional de Clubes não faz muito sentido. Dir-me-ão, mas ainda hoje, no dia em que estamos a gravar, 3 clubes nacionais reúnem-se com o Primeiro-Ministro. E os outros, onde estão? Representados por quem? Não é? Portanto, há qualquer coisa neste país, em termos desportivos, que precisa de mudar. O que eu depreendo das suas palavras é, mais uma vez, uma menção também em relação às associações de classe. Ou seja, as associações de classe também não são assim tão importantes, porque também não trabalham para o ser, eventualmente, nas suas palavras, versus as associações territoriais. Penso que o que eu concluo das suas palavras é muito por aqui. Sim, mas até porque nas próprias associações territoriais tu tens 2 associações territoriais. Era aí que eu ia chegar. Okay. Na sua opinião, creio também, porque já falámos sobre isso, que seria uma altura essencial para se rever o modelo não só territorial de organização das associações, que é uma coisa que já não é propriamente novidade. Eu recordo-me de ouvir falar desta situação na Associação de Patinagem de Lisboa já há muitos anos, mas também modernizar um pouco aquilo que é toda a burocracia administrativa que regulamenta o hóquei patins. A pergunta que eu lhe faço é, contudo, a meio gás é de facto a melhor altura? Como é que fazemos essa mudança? Como é que transformamos 7 ou 8 associações em 3 ou 4? E como é que passamos de um modelo de burocracia quase toda física, em papel, para um sistema informático que consiga congregar a modalidade toda? Olha, eu respondo assim, logo nesta resposta que nós demos à Federação acerca das tais questões que foram levantadas pelos clubes da primeira divisão, nós dizíamos assim, e na tentativa de resolver problemas que se arrastam,
deveríamos informatizar mais, diminuindo assim os custos com o pessoal e reduzir o número de associações territoriais, que são a primeira forma associativa dos clubes, e, portanto, devíamos fazer isto através de uma reorganização administrativa do território. Como é que isto se faz? É muito simples. É atribuir dinheiro a quem trabalha. Aquilo que as associações que trabalham têm direito a receber. Hoje, as associações recebem pelo número de atletas filiados. Dará aqui algum trabalho? Sim, porque as associações são clubes, os clubes é que encontraram os praticantes e, portanto, isto tem algum mérito. Mas depois existe outra fatia, que é uma fatia fixa, igual para todas. E aí não depende de mais nada, depende da existência ou não dela. Não é? Portanto, quando pensamos, e aqui, que me desculpem aqueles com quem nós trabalhamos durante muitos anos e que vínhamos a trabalhar antes de esta direção ter entrado na associação, que é com as associações do Ribatejo e de Leiria. Mas depois, e caso se verifiquem as condições que provavelmente se irão verificar, de grande aperto financeiro por parte das famílias em geral, eu pergunto como é que nós podemos dizer a um pai que tem problemas que um dos dois, dos chefes de família, digamos o pai e a mãe, se um dos dois não estiver a ter o vencimento completo, como é que eu lhe digo? E se calhar até num clube onde é isenta esse miúdo da prestação, exato, da mensalidade, como é que eu lhe digo agora, você tem que ir levar o seu filho para jogar em Tomar? Para jogar, sei lá, em Turquel ou até mais longe, em Orem e por aí fora. Entrando então um pouco nessa questão, que tem a ver com os quadros competitivos essencialmente da formação, que há muitos anos que são uma falácia, digamos assim, porque a própria Taça APL, que é a taça supostamente da Associação de Patinagem de Lisboa, eu tenho o exemplo, este ano tinha os sub-17 do Parede a ir a Bulicame, mas havia exemplos destes multiplicados pelas séries todas. A verdade é que esse é um problema que o próprio regulamento não ajuda a desbloquear, porque eu recordo-me perfeitamente de, em algumas reuniões de clubes, ter havido propostas no sentido de fazer um acordo com essas associações, no sentido de, ok, nós este ano acolhemos os vossos clubes nas nossas competições, mas vocês no próximo ano têm de apresentar um aumento no que toca ao número de praticantes, ao número de equipas, ou mesmo ao número de clubes. E a verdade é que a Federação protege esses territórios, porque obriga a Associação de Lisboa, que é a maior da zona, a acolher esses clubes quando eles não conseguem competir entre si mesmos. Portanto, vamos a ver. O próprio regulamento também não ajuda à evolução. Não é? Deixa-me lá clarificar aqui uma coisa, que é, a Federação só está a obrigar, e nessa altura eu era delegado pela Associação Nacional de Clubes na Assembleia da Federação e votei favoravelmente, só obriga nas competições que fazem o apuramento para o Nacional. Okay? Só nessas. E, portanto, não estamos a falar de Taça APL, estamos a falar de campeonatos regionais. Mas, João, okay? o problema do pai que vai viajar a Tomar mantém-se, seja para o campeonato nacional. Não é? Certo. Não, mas eu só para te dizer que o resto não é responsabilidade da Federação, é responsabilidade da Associação de Patinagem de Lisboa, que assim decidiu, ok? E nós mantivemos esse tipo de acordo com algumas alterações e dissemos isso aos clubes em devido tempo, que tínhamos que fazer algumas alterações e sempre numa perspectiva de que se tu secas quem está à tua volta, tu não tens capacidade para crescer. Portanto, tu deves manter aquilo que está à tua volta de maneira a que tu também possas crescer. Portanto, esta é uma teoria, mas que obriga a que os outros também deem passos no bom sentido. Então, e qual seria, assim, muito rapidamente e em traços gerais, a organização dos quadros competitivos de formação de Lisboa, se houvesse, vamos dizê-lo de uma forma assumida, uma absorção por parte da Associação de Lisboa, da Associação do Ribatejo e de Leiria e, eventualmente, até de associações abaixo do Rio Tejo? Vamos lá ver. Eu dou-te o exemplo daquilo que acontece em Barcelona. Em Barcelona, nas camadas jovens, tu tens normalmente 3 zonas. Barcelona, Lleida e
há ali uma outra zona, não sei se é Reus, mas pronto. Mas existem 3 zonas. Algumas têm muito poucas equipas. Têm 10, 12, 15 equipas. Outras têm muitas equipas, têm 200 equipas, como no caso de Barcelona. Portanto, quando tu tens dentro da mesma associação esta dispersão, o que tu vais ter que fazer é jogar mais concentrado. Numa primeira fase, tens que apurar em termos da concentração. Se quiseres, é um bocadinho daquilo que acontece no apuramento para os nacionais, não é? São apuradas 24 equipas, o Lisboa leva, por exemplo, 10, o Porto 8, e depois as outras estão abaixo, e levam 1, 2... portanto, esta proporção pode-se fazer à mesma, ok? Com mais qualidade, com menos qualidade. Tu sabes que este ano, esta época, que acabou por ainda não acabar, nós fizemos uma alteração relativamente ao sub-19, que é o escalão que está mais perto da competição. Não faz muito sentido haver, sobretudo em sub-19, goleadas. Nós temos que equilibrar, porque é a forma de toda a gente crescer, quer os mais fracos, quer os mais fortes, jogando entre eles. E essa divisão contemplou também os clubes das associações do Ribatejo e de Leiria. Num contrassenso, porque o modelo que ia ser utilizado na próxima época para o sub-19 era o modelo das divisões, falando assim de uma linguagem corrente. Portanto, ia passar a existir a primeira divisão distrital e a segunda divisão distrital. Quando entramos nesse tipo de modelo competitivo, não estamos a ponderar situações financeiras ou geográficas, estamos a ponderar apenas e só a qualidade. Portanto, eu volto a perguntar... E estamos a falar sub-19. É preciso que frises isso. Também não é camadas jovens como um todo. É sub-19. Sub-19. Se falares em sub-13, já temos uma coisa completamente diferente. Okay? Mas a ideia da associação é arrastar esta alteração por mais algum escalão ou fica-se pelo sub-19? A ideia da associação é sempre e sempre foi colocar as coisas em cima da mesa, discutir com os clubes e encontrar a melhor fórmula. Não é? Mas na sua opinião, faria sentido estender aos sub-17, por exemplo? A ver, temos sempre que avaliar o momento onde nós estamos. Agora estamos numa situação de emergência onde nós provavelmente vamos ter aqui algum tempo. Portanto, neste tempo, não sei se nós podemos ou não fazer algumas mudanças. Agora, eu não tenho dúvidas que num quadro normal nós deveríamos evoluir aquilo que fizemos para sub-19 para sub-17. Mas também te digo que em termos dos campeonatos nacionais a evolução deveria ser semelhante. Não faz sentido haver 24 equipas de sub-19, porque vamos ter de novo o problema da disparidade competitiva entre eles. E até porque no campeonato nacional o primeiro critério que existe é o geográfico, portanto não tem em conta a qualidade das equipas. Exatamente. Portanto, isto tem que ter, de alguma forma, tem que se dar a volta a este fenómeno. Ok? Agora, o que eu acho é, e nós dissemos isso à Federação, de ver se ia fazer um campeonato nacional, ainda que pudessem entrar mesmo para sub-17 e para sub-15, e nós parámos aqui, depois falamos dos sub-13 à parte. Para sub-17 e para sub-15 nós preconizamos que sejam 24 equipas apuradas, 8 geográfico, que são as que têm mais, ficam de fora, ok? E as outras 16 jogam entre elas. Para apurar quem? 8, em grupos de 4. Okay? Um fim de semana, vão todas aos nacionais, as mesmas 24, mas só competem num quadro competitivo normal apenas 16. Aquelas que são realmente as melhores. Muito bem, João, voltamos aqui ao futuro da modalidade, que é aquilo que neste momento preocupa um bocadinho mais os clubes. Há pouco falámos aqui muito ao de leve sobre as propostas que têm havido, a especulação aumenta cada vez mais, como eu já disse, e um dos assuntos que está fortemente em cima da mesa são as taxas, as famosas taxas que tanto preocupam os clubes, porque, e aliás a própria associação na posição que transmitiu à Federação falava disso, assumia claramente que a taxa de organização, por exemplo, é uma pseudo-taxa, porque quem organiza são os clubes, os clubes pagam para organizar, no fundo é isso que acontece, e temos também outros exemplos que são discutíveis no mínimo.
Os clubes reclamam, no caso da primeira divisão, uma isenção total naquilo que falta desta época e na próxima época. Os clubes da segunda divisão foram um bocadinho menos ambiciosos e pediram apenas 50% de redução. A pergunta que eu lhe faço de uma forma muito direta, João, é se isto é real ou não. Com o que é que os clubes podem efetivamente contar de uma forma realista, até porque da parte do presidente da Federação, o professor Luís Chénica, houve sempre uma resposta no sentido de também responsabilizar as associações territoriais por qualquer redução que venha a ser feita. Sim, é verdade. A Federação teve essa posição e colocou exatamente isso em cima da mesa naquilo que nos colocou, portanto, às associações, mas apenas e só relativamente aos clubes da primeira divisão. Documentos de segunda divisão, de terceira, cadernos reivindicativos desses clubes nós não temos. A única questão que as associações têm é, meus amigos, vamos ter aqui uma reunião com os clubes da primeira, da segunda, vamos ter mais uma reunião com os femininos, vamos ter reunião com os da terceira e depois, resultado da reunião, aquilo empurra até ao dia 18 de maio, como tu já disseste. Sim, mas posso dizer, no caso da segunda divisão, por exemplo, em que eu estou particularmente bem informado, existe esse pedido de redução de 50%, desde as inscrições anuais até às multas, há um pedido geral de redução de 50%. Sim. Tudo o que tem encargos. Mas respondendo só àquilo que é a primeira divisão, aquilo que nós escrevemos há mais de um mês foi as reivindicações dos clubes da primeira divisão de hóquei em patins. Temos de observar a impossibilidade de, perante os encargos atuais, as associações territoriais não terem alternativa senão a falência. Esta é a realidade para os clubes da primeira divisão, ou para aquelas associações que têm clubes na primeira divisão. Ou seja, João, não bem ou mal, deixa-me só completar isto, só para que se perceba que, bem ou mal, nós muitas vezes, nas reuniões da associação, ouvimos muitas vezes falar contra o Sporting, contra o Benfica, contra os grandes, vêm aqui, tiram tudo. Isto, em parte, é uma realidade, mas nós temos de ter consciência que no atual panorama de financiamento, quem financia grandemente as associações são os clubes grandes, são os clubes da primeira divisão. Não é? E é isso que permite que se faça o resto da formação. Portanto, mas com o quê exatamente, João? Com o quê exatamente? Com as transferências, com os jogos da primeira divisão, onde os clubes pagam uma pseudo-organização de jogos das associaças. Mas isso pagam todos, não é? Isso pagam todos, não são só os grandes. Está bem, mas quando estás a comparar, são 4, 5 vezes mais que pagam os da primeira relativamente aos da segunda, não é? E os da terceira não pagam. Portanto, há aqui toda esta dinâmica que faz com que nós às vezes dizemos assim, mas vem mais um atleta estrangeiro, mais um jogador, não sei o quê, o Sporting, o Benfica, é só estrangeiros. É verdade, mas o financiamento das associações faz-se também através disso. E João, não estaria na altura, não pergunto-lhe isto sem saber se é possível, por isso é que lhe pergunto, para ficar a saber se é possível. Os clubes provavelmente vão ser desafiados a descobrir novas formas de financiamento, até porque a grande maioria dos clubes, acho que aí concordamos, no nosso conhecimento dos clubes, os dois grandes sponsors dos clubes são as autarquias e negócios do setor terciário, portanto da restauração e de comércio, que são dois setores que estão a ser avassalados completamente por esta crise, e os clubes vão ser desafiados a procurar novas formas de financiamento. Isto é possível? A associação também tentar criar financiamento externo que faça a associação não depender tanto dos clubes? Vamos ver. É possível, sobretudo é desejável. Como é evidente, é desejável. Agora, não é fácil, porque normalmente onde é que tu podes obter rendimentos? Tu obtens rendimentos naquilo que são a alta competição. Não é? É aquilo que tu consegues vender como um produto. E isso tu vendes, sei lá, de certeza que nas estatísticas de jogos da primeira divisão que a televisão, que é paga pela Federação para transmitir, a audiência é completamente diferente. Ter um dos grandes com o outro, e entre dois dos grandes a coisa ainda por cima dispara, não é? Do que ter
2 dos mais pequenos. E aqui temos que reconhecer que Sporting, Benfica e Porto cavalgam tudo o resto. Ainda que possa-se dizer... Pode ser aí a tal ajuda ao financiamento das associações, as receitas televisivas, é isso? Pode. Claro que pode. Porque quanto mais tu conseguis vender o espetáculo, melhor. Há várias correntes que dizem a bola não se vê, isto não se consegue perceber para onde é que entrou, não sei o quê. Mas isso também é verdade no hóquei no gelo. Não é? Portanto, se calhar nós temos aqui algumas coisas onde podemos evoluir. Certo? Sem dúvida, é a tal mudança de mentalidades, porque falando do hóquei no gelo, a transmissão televisiva é feita com inúmeras câmaras que permitem reduzir essa tal falta de visibilidade, e o disco é negro sobre um piso claro. Branco. Portanto, claro. Se quisermos uma comparação, será a mesma sensação visual que temos em Turquel, ou no pavilhão João Rocha, que neste caso são fantásticos, porque se vê muito bem o jogo. Mas então, para responder à questão, o possível alívio daquilo que é a carga fiscal, entre aspas, se me permite a expressão, dos clubes no que toca à Associação de Patinagem de Lisboa, partiria sempre também de um financiamento alternativo que o João acredita que a forma mais rápida e aquela que lhe ocorre melhor será através das receitas televisivas, uma fatia também ser destinada à Associação. Não, Pedro, isso não é, neste momento não é alternativa, porque neste momento a Federação paga para que os jogos passem. Então, a Federação paga. Não, então, que financiamento alternativo é que podemos encontrar? Aquilo que nós defendemos é tu tens neste momento formação. Essa formação alguém tem que a fazer. Não é? Tu podes sair dentro desta crise se te estruturares como deve ser, melhor que as outras modalidades e seres capaz de captar ou não perder tantos quanto aqueles que os outros perderem. E, portanto, aqui dar-te uma mais-valia e alguma receita, porque para já tu não vais conseguir, de certeza, mudar muito. Vais é tentar reter e perder o menos possível. Sobretudo naquilo que não está ligado ao desporto. Não é vertente desportiva. Tens de te concentrar. Por exemplo, a questão da informatização. Tu tens de ser capaz de ter uma maior informatização nas inscrições dos atletas, das equipas, e aqui estou a falar de uma maneira geral. Tens que ser capaz de, digamos que, é uma realidade que o hóquei, de alguma maneira, financiou a patinagem como um todo. Não estou a dizer, não é esta ou aquela disciplina em particular, mas como um todo, e durante muito tempo, financiou as outras disciplinas. Agora, o que tu tens é que, provavelmente, há a artística, neste momento em Lisboa, tem o mesmo peso do hóquei, a velocidade tem condições, através daquele trabalho que nós estamos a tentar fazer e que temos conseguido fazer de ligação ao atletismo, tem condições para crescer. Se calhar a velocidade pode ter um caminho alternativo, porque pode ser qualquer coisa isolada. Podemos ser capazes de mexer aqui qualquer coisa e fazer tipo contrarrelógio, por exemplo. Ora, o que nós dizemos é que tudo tem que vir para cima da mesa e todas as valências, as hipóteses, nós temos que nos agarrar a tudo. Agora temos que pôr em causa tudo aquilo que está. O que está não quer dizer que esteja mal, mas nós temos que avaliar. O João está disponível para debater, pelo menos, uma eventual redução das taxas que preocupam neste momento os clubes, no que toca à parcela que se destina à associação. É evidente. Desde que isso seja acompanhado com outras medidas. A nossa ideia é, isto tem que tocar a todos. A todos. E quando digo a todos, é instituições, clubes, toda a gente, famílias. Toda a gente, famílias, porque Exato. Vai tocar, porque de uma maneira ou de outra vai tocar. Portanto, não vale a pena estarmos a meter a cabeça na areia e a dizer aqueles pagam, os outros, epá, a gente quer fugir. Não, isto vai ter que tocar a todos. Todos vão perder, não é? E, portanto, epá, temos que ser solidários para nos conseguirmos reerguer melhor, com melhores condições, com melhores perspectivas do que aquelas que tínhamos, que estávamos um bocadinho adormecidos, não é? Bem, e isto João, veio agitar águas. Outro debate que tem acontecido, este já há muitos anos, e parece-me que aqui vai ser mesmo um daqueles casos em que a crise vai
permitir uma resolução deste problema. Eu vou esquecer aqueles nomes mais pomposos e mais regulamentares e vou evocar a lei de transferências. A famosa lei de transferências que há tantos anos faz falta no hóquei patins. Para quem não sabe, hoje em dia o que acontece é uma espécie de imposto de selo, se me permitem a analogia. Portanto, os clubes, cada vez que fazem uma transferência, salvo raras exceções, têm de pagar uma taxa à federação e às associações, e por muito que um atleta se transfira de clube para clube, nenhum clube tem qualquer receita inerente a essa transferência. Aquilo que os clubes reclamam e colocaram em cima da mesa foi um projeto, em conjunto com a Federação, em que vai ser edificada uma lei de transferências que alegadamente protege os clubes formadores, com um valor base de 50 euros por época. Quer isto dizer que um jogador que esteja 10 anos num clube, na altura em que sai, o clube vai pagar 500 euros a esse clube onde o foi buscar. Faço-lhe duas perguntas. Uma é encomendada pelo Tiago Sousa, que foi o nosso último convidado. O Tiago perguntava qual era a sua opinião sobre esta possível lei de transferências, sabendo que, na opinião dele, o valor é francamente baixo, porque, na opinião dele, não são 50 euros por época que vão impedir que os clubes com mais poder financeiro possam tirar jogadores, ou pelo menos vários jogadores, a outros clubes. E pergunto-lhe também uma outra coisa que tem a ver com a posição, pelo menos com a sua posição em relação à lei de transferências, porque é um pouco falacioso que os clubes digam que é uma despesa sua, quando hoje em dia a despesa relativa à formação dos atletas, na grande maioria das vezes, está a cargo dos pais. Tudo isso é verdade, e começo por te dizer, e porque não pode haver aqui hipocrisia nenhuma, essa proposta dos 50 euros por cada época partiu da Associação Nacional de Clubes há cerca de 8 a 9 anos, e onde eu estava e onde eu também contribuí para que chegássemos a esse valor, dizendo exatamente aquilo que o Tiago Sousa disse, que era esse valor se calhar é curto. Agora, nessa altura, e admito, porque acho que é a posição normal de cada um de vocês, treinadores, sobretudo dos treinadores, dos dirigentes dos clubes, porque muitas vezes só conseguem ver a parte que lhes toca no dia-a-dia, não é? Eu estou a ver um dirigente que dá tudo durante uma semana inteira, durante um mês, durante uma época, e depois, de repente, vê aquele miúdo que ele até gostava muito, porque era o melhorzinho, e vai-se embora, não é? E qual é a compensação? Não é nenhuma. Portanto, isto é uma realidade com que nós vivemos, mas também temos que ter aqui alguma perspectiva mais global, porque não sendo o valor muito elevado para quem recebe, acredito que não seja nada elevado para quem o vai buscar, mas isto é uma receita das associações, é uma parte da receita das associações. Portanto, nós temos que encontrar uma outra fórmula de compensar. Como? Não sei. Que as associações podem e devem perder alguma coisa, estou de acordo. E temos também a última parte da questão que tu colocaste, que é quem financia a formação. E quem financia a formação, como tu sabes e disseste-lhe isso, são os pais. São aos pais que é pedida a mensalidade, são aos pais que é pedido que sejam motoristas para os treinos, para os jogos. O equipamento, na maior parte dos casos, também é pago pelos pais. Portanto, nós temos aqui uma realidade que há 8, 9 anos, se calhar, não era completamente assim. Já era um pouco assim, mas não era completamente. Portanto, há aqui qualquer coisa que é preciso avaliar muito bem. Acho que toda a gente deve intervir neste João, mas acha de alguma forma que os clubes não têm o direito que reclamam a esse valor de transferência? Não é nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Eu acho que deve haver um valor, até porque para motivar os clubes a que façam alguma coisa, a que não deixem cair isso, não é? Portanto, a formação é importante e os clubes maiores, de uma maneira ou de outra, num determinado momento, vão se aproveitar disso. Portanto, a qualidade dessa formação vai ser a qualidade que nós vamos ter na competição mais tarde. Portanto, não nos podemos esquecer disto. Agora, temos que ter atenção que se tivermos um pai que
que opta por levar a criança a um clube maior, como é que o clube vai receber, sei lá, os tais 500 euros, por exemplo, tu e o pai que andou esses 10 anos e que em cada um dos anos lhe custou 600, mais do que isso, em cada um dos anos. Os clubes terem essa receita poderia significar também um alívio na carga que pedem para os pais ter. Tem que ter, obrigatoriamente tinha que repercutir, senão o valor não pode ser nunca o mesmo. Não é? Portanto, os clubes, porque se tu vires neste momento naquilo que são as despesas dos clubes, há uma grande parte, uma parte muito significativa, que é dos pais, e outra, julgo que há aqui 3 componentes, não é? Uma, os pais, a segunda, as câmaras, a maior parte das câmaras contribui para os clubes, de uma maneira ou de outra, e depois temos também em si o clube. É verdade que o clube também cria condições, disponibiliza gente gratuitamente para fazer trabalho, portanto isso também tem que ser recompensado, é verdade, mas não é única e exclusivamente como na antiga lei de transferências que existia, em que efetivamente aí, na maior parte dos casos, a Câmara não dava, ou dava muito pouco, a contribuição do pai era muito mais ridícula e, portanto, o clube avançava com algumas coisas. Neste momento não é bem assim. Portanto, e nós, aquilo que devemos fazer quando queremos mudar o que quer que seja, é olhar bem para a realidade. E eu percebo que sermos um pouco mais racionais nessa discussão do... Exatamente. Epá, eu percebo que os treinadores coloquem a questão, atenção, porque andam ali a trabalhar, fazem não sei quantos treinos por ano, veem o seu trabalho levar um determinado caminho e de repente chega alguém que lhes tira. Os clubes também deveriam, verdade, ter outro tipo de postura uns com os outros que não têm, mas pronto, mas isso ainda é muito mais alargado do que muito bem. João, voltamos à discussão sobre o futuro pós-Covid-19 e agora sim vamos centrar a conversa aqui em 2 momentos na questão dos quadros competitivos e daquilo que, na sua opinião ou na posição da associação, deveria acontecer. Mas antes disso, eu pergunto-lhe, é ou não uma ilusão centrarmos a discussão no como é que se vão resolver os campeonatos, como é que se vão terminar os campeonatos, quando a questão financeira pode ser muito mais preponderante? Mete em cima da mesa, por exemplo, uma situação que eu acho que ainda não passou pela cabeça de muita gente. Que medidas é que podemos esperar por parte da Direção-Geral de Saúde, com que encargos, para que as competições possam regressar? O que é que se vai exigir aos clubes que façam, nomeadamente testes, desinfestações e por aí fora? Que encargos é que vai haver? E vamos conseguir sequer suportar esses encargos? Faz sentido falar de quadros competitivos neste momento? É essa a minha pergunta. Não. É que não faz mesmo sentido. Primeiro, não faz sentido ainda nós definirmos exatamente quando esta época acaba. Acho que vai haver um momento em que vamos ter que fazer isso. Se calhar, deveríamos estar a pensar que a época não vai acabar a 31 de julho. E devíamos abrir completamente uma possibilidade da época acabar em novembro, em dezembro, cada vez mais, e com os dados que todos os dias nos vão chegando sobre as questões de saúde, nos leva a dizer que não é bem assim. Isto se calhar dura de tal maneira que a perspectiva começa a ser muito fechada e não sabemos. No limite nós podíamos pensar assim. Então, e se... Eu julgo que houve um treinador, julgo que até foi o Caleta, que colocou uma questão que acho que é essencial, que é, olhem para o sub-19. Tinham 3 anos quando eram sub-20. De repente passaram só a ter 2. E agora tiveram 1 ano e meio. Portanto, o que vai acontecer se nós fecharmos os campeonatos e se fecharmos a época, aquilo que acontece já a seguir, não é que esses miúdos só tiveram 1 ano e meio e saltam já para uns séniores ou para uns sub-23 que felizmente tanto empenho os clubes de Lisboa e a associação tiveram para que se fizessem. Porque tu sabes muito bem que em determinado ponto parecia que não ia haver mais sub-23. Isso é fundamental no crescimento do hóquei como um todo. Não é? O João defende o quê? Uma alteração temporária aos escalões?
Não precisas fazer uma alteração temporária, desde que tu não termines a época ou a termines mais tarde, tu continuas com esta época em aberto e, portanto, podes abrir uma janela de transferências a seguir. Portanto, quando tiveres definido exatamente o que é que te acontece com os séniores, então, o que é que poderia acontecer com a formação? Eu sei que já toda a gente fechou. Sem a tal concertação europeia, continua a ser possível? Epá, é difícil, eu percebo que sim, mas se tu me disseres assim, achas que colocando a questão ao contrário, eu pergunto, tu achas que a época vai começar em setembro ou em outubro, em França, em Espanha, em Itália? Em Espanha não, porque ainda não terminou, não é? Mas em Itália, em França ou na Suíça, que já terminaram os campeonatos, achas que ela vai começar com uma época normal? Eu tenho dúvidas, não é? Eu tenho dúvidas, sobretudo quando todos nós percebemos que temos que abrir porque os resultados negativos do Covid-19 estão a ir muito para além daquilo que é a saúde e digamos que o resultado do Covid-19 está a ser mais dramático do que o que seria de esperar e, portanto, nós vamos ter aqui uma grande crise económica. Mas, João, pegando agora na questão da justiça, não é? Portanto, do que é a verdade esportiva e da justiça desportiva. Concluir os campeonatos, acho que é consensual que é aquilo que dá mais verdade desportiva a toda esta situação. Mas se só for possível concluir os campeonatos em setembro, outubro, novembro ou dezembro, como o João disse há pouco, será que vai haver assim tanta verdade desportiva? É porque nós temos de colocar aqui em cima da mesa situações como os jogadores que estavam a planear deixar de jogar agora em junho, jogadores que têm contratos de boca, permitam uma expressão, com os clubes, que concordamos de certeza que são a grande maioria, os contratos de boca, até que ponto é que durante este período esses jogadores não se vão incompatibilizar com os clubes e não há nada que os impeça de não estarem a jogar por esses mesmos clubes? Vai ou não haver possibilidade dos clubes irem buscar jogadores e mudar os seus plantéis para concluir este campeonato, que eu já ouvi essa opção em cima da mesa e parece-me que é absolutamente, na minha opinião, se é para defender a verdade desportiva, não fará sentido nenhum. Portanto, é a falsidade desportiva. Exatamente. Portanto, será que é assim tão fácil, ou aliás, colocando na balança os contras de concluir os campeonatos agora e falsear a verdade desportiva versus os contras de concluí-los só na próxima época, entre aspas. Pedro, eu já percebi o que é que tu ias perguntar, o que é que tu... Agora, eu coloco-te uma questão. Porquê que a época não é partida, ou seja, o final desta e o início da próxima não é partida em diferentes etapas? Estamos a falar de séniores, tu estavas a falar, e sobretudo de séniores, primeira, segunda divisão, depois a terceira, um bocadinho daqueles que possam eventualmente subir. Isto é uma realidade. Não é? Ou começando mais acima, há uma realidade internacional. Depois, há uma realidade nacional para as equipas que estão a jogar os campeonatos nacionais. E depois há o hóquei de formação. Ok? Portanto, tu podes partir isto a vários níveis. Tu podes dizer... Neste momento, digamos que o Comitê Europeu está condicionado. Porque acabaram campeonatos, porque já foram atribuídas classificações, e se eles agora disserem os nossos ainda não acabaram e nós vamos completá-los. Nós vamos fazer a final de competições europeias, onde é que isto tudo fica? Com uma fórmula qualquer, que até seja possível. E se calhar é mais fácil, não é? Pegarem X equipas, metê-las todas num hotel, jogar todas aqui numa semana, como se faz um campeonato da Europa. E estamos a falar de um grupo muito restrito de equipas. Eu acho que essa Exatamente. questão... Exatamente. Portanto, tu tens aqui vários níveis. O que eu te quero chamar a atenção é para isso. Tu não precisas de fechar tudo ao mesmo tempo. Okay. Não é esse. Não. Quer dizer, eu não estou a dizer que se deva fazer assim. Eu estou a dizer pensem completamente no absurdo. E depois encontrem uma solução. Porque se nós tivermos que encontrar uma solução para os Bambis ou para os Benjamins, se calhar é uma coisa. Quando estamos a falar de sub-13 ou de sub-17 já é outra. E quando estamos a falar de séniores, estamos a falar de campeonatos nacionais.
Portanto, há aqui vários ritmos, há aqui várias realidades, e nós devemos olhar para a realidade e perante ela agir. Não é agimos porque agimos. Insisto naquilo que lhe perguntei há pouco, porque é uma preocupação gigantesca para os clubes. Daquilo que é o seu conhecimento neste momento, o que é que os clubes podem esperar daquilo que são as medidas preventivas para um eventual regresso à atividade? O que é que acha que vai vir da parte da Direção-Geral de Saúde, do ponto de vista de medidas preventivas, e que encargos é que isso pode representar para os clubes? Eu não te consigo dizer o que é que vem da Direção-Geral de Saúde. Como tu bem sabes e como toda a gente ouve todos os dias, este vírus é perfeitamente anormal, não é? Não tem nada daquilo que vinha do anterior. Nós temos uma Diretora-Geral de Saúde que é cientista, que tem sido enxovalhada na praça pública, porque está ligada àquilo que aconteceu no passado, à sua vida académica, à sua investigação e àquilo que era o normal. Este vírus está fora de forma. Completamente. Ninguém está à espera. Ninguém sabe. Nós vamos ter que abrir a economia. Toda a gente está de acordo. Vamos ter que abrir a economia, porque senão vamos todos morrer por falta de comida, não é? Portanto, a economia tem que abrir. Agora, como é que ela vai abrir? Quais são os reflexos que isto vai trazer? Vamos ter que a fechar mais tarde? Quando? Como? Não é? Portanto, há aqui muitas interrogações. Por isso, tomar agora uma decisão, de certeza que se perguntarem à Direção-Geral de Saúde, se calhar não lhe vão conseguir responder hoje. Não é? E já agora aproveitava para lembrar aquilo que o próprio Governo instituiu, que é, tu há bocadinho dizias, há mais um ano de mandato. Há ou não há? Porque a opção é essa. O Governo permite que as associações e as federações, atendendo ao seu trabalho para os Jogos Olímpicos, permaneçam mais um ano. Ou seja, as eleições só sejam no próximo ano. Mas se alguém quiser fazer eleições agora, qualquer clube ou qualquer movimento de clubes da Associação de Lisboa, se o quiser fazer, vão haver eleições. Mas os clubes mandam. Está disponível para prolongar o seu mandato mais um ano, até ao final de 2021? É assim, não me podes perguntar só a mim, porque eu tenho que ter todos os outros a quererem também ficar, não é? Portanto, fazer uma mudança ou outra, um ajustamento, pode-se fazer. Se toda a gente disser que não está interessada, então temos aqui um problema, não é? E atenção, porque as associações aqui não são o fulcro disto. Uma coisa é o ciclo olímpico. As federações trabalham dentro de um ciclo olímpico. É normal que eu crie condições aos meus atletas num determinado desporto, que os leve, e até porque os conheço, aos Jogos Olímpicos. Isto é para as federações. Portanto, se os Jogos Olímpicos foram adiados, as federações devem ser adiadas. Aquilo que o Governo disse foi, dentro destes grupos, associações e federações, vocês decidam, têm já a permissão para que isto possa durar mais um ano. Portanto, e esta é a medida correta. Aliás, hoje mesmo, o comitê organizador dos Jogos Olímpicos, portanto, Tóquio 2021, já coloca a questão de se mantiverem as condições, e é preciso ver que o Japão está neste momento numa segunda vaga, não é? Ou chamem-lhe o que quiserem, que eu não, tecnicamente não sei o que é isso. Não é? Mas aquilo que acontece é, eles dizem, se nestas condições não há Jogos Olímpicos. Não é? Portanto, há aqui tantos ses, que é muito cedo para se dizer, vai ter que se desinfetar o balneário a cada miúdo. Em cada um dos balneários só podem estar 3 ou 4 miúdos, ou um miúdo espaçado de 5 metros do outro. Quer dizer, então, mas no balneário tem que estar espaçados 5 metros, então e como é que eles vão jogar quando estiverem atrás da baliza, quando, sei lá, em qualquer situação de jogo onde entre o físico um com o outro. Então aí não tem problema. Portanto, há aqui muitas coisas que se levantam. É difícil avaliar, é difícil dizer como é que vamos.
eu acho que o desporto e, sobretudo, as modalidades com menor capacidade económica vão sofrer. E, portanto, nós temos que criar condições, se calhar temos que inventar qualquer coisa que está completamente anormal para, sei lá, vamos fazer um campeonato de tipos que conseguem bater na barra da baliza. Epá, é evidente que isto é lirismo. O famoso de bola na barra, sim. Epá, mas se calhar nós temos é que fazer qualquer coisa, que despertar, que fazer... não sei, há um percurso, uma gincana, uma porcaria qualquer. Nós temos que os fazer praticar desporto. Eles não podem ficar parados, eles não podem sair para a rua e ir correr. E correr também é importante, não é? Mas não pode ser só isso. Eles têm que pegar num stick, têm que ter uma bola, não é? Têm que ter patins. Realisticamente, daquilo que tem visto, e até porque a sua profissão também tem, na sua profissão também tem medido mais ou menos o impacto e o comportamento das pessoas ao longo desta pandemia, realisticamente, quando é que acha que vai haver condições para os clubes poderem voltar a experimentar treinar? Nem sequer estou a falar da competição. Quando é que acha que eles podem voltar ao pavilhão? Só esta a pergunta. Eu não te consigo responder muito sinceramente, porque acho que os grandes especialistas, todos eles, quando se coloca uma questão desse tipo, a primeira coisa que respondem é não sabe. Não é? Eu não sei. Eu isso não sei responder. Depois é que vem a segunda hipótese e a terceira hipótese, que são dois cenários que para eles são os mais prováveis. Mas a primeira resposta para eles é sempre não sei. Então, quem sou eu para vir dizer que sei isto ou que sei aquilo? Não sei. Percebes? Agora, eu acho é que nós temos que ter tudo em cima da mesa e ter capacidade para discutir tudo o que quer que seja. Completamente, estapafúrdio, se tu quiseres. Vamos então tentar aqui uma solução estapafúrdia para um dano colateral desta situação, que tem a ver com uma geração de atletas que foi privada de disputar o Inter-Regiões. Obviamente que essa era a única medida que tinha de ser tomada, não estou com isto a criticar quem cancelou o Inter-Regiões, obviamente que não, mas pergunto-lhe se, na sua opinião, é possível que este Inter-Regiões ainda possa ser realizado, ou seja, mesmo que seja realizado em 2021, usar, digamos assim, os atletas que tinham a idade que ia competir no Inter-Regiões 2020. É possível ou não? É possível e acho que a nossa resposta já foi dada à Federação exatamente nesses pontos. Porquê? Porque aquilo que nós consideramos deve haver uma redução drástica do número de associações e devem haver mais encontros formativos de escalões. E quando digo formativos, começa a entrar também no competitivo. Portanto, nós se calhar não devíamos estar a falar das tais 11 seleções ou 12 seleções, conforme foi a proposta de Lisboa relativamente ao ano passado, e que parece que este ano seria pela primeira vez efetuado, com uma equipa feminina, a completar os 12. Aquilo que nós defendíamos era que, havendo uma redução de equipas, de associações e logo de equipas participantes, então nós deveríamos fazer isto era muito mais profundamente. Ou seja, por exemplo, pensa que mesmo que houvesse uma fase pré-qualificativa e depois terias num torneio 4 equipas. Então terias provavelmente condições para fazer isto, por exemplo, em 3 anos. Ou seja, sub-15, sub-16, sub-18, ou o que tu quisesses. Mas tem que haver aqui competição. Olha um bocadinho para aquilo que foi a reforma que nós fizemos no Inter-Regiões. No deixar um bocadinho de lado a detecção de talentos e vir para tu também és seleção. Ou seja, todos nós somos seleção, todos nós temos as oportunidades, porque estamos a começar mais baixo, não é? E como tu sabes, temos sub-11 e sub-15 nas meninas e sub-13 e sub-14 nos rapazes, e isto não é por acaso, isto foi com a contribuição dos treinadores que nós chegamos a isto, e portanto, esta é uma forma, se nós, por exemplo, no Interzonas temos isto, então se calhar vamos evoluir depois para um sub-15, um sub-16 e um sub-17 no masculino, não é? E
Portanto, esses miúdos ficariam abrangidos. E em vez de uma competição, passariam a ter 2 ou 3. Portanto, agora, onde é que nós devemos canalizar o dinheiro? Devemos canalizar o dinheiro para o desporto. Não faz sentido termos dirigentes que depois acabam por estar um ano a fazer muito pouco, ou quase que exclusivamente a ir ao Inter-Regiões, e eu não quero ofender ninguém, mas quer dizer, mas temos que olhar para isto, onde é que nós gastamos o dinheiro e como é que... É de certeza uma despesa para a modalidade. É de certeza. Temos que construir um nível competitivo que comece de baixo, que toda a gente tenha competição, que valorize na fase terminal os melhores, mas dando desde o início competição a todos. Temos que criar condições para todos evoluir. Outra questão muito importante aqui, que é, temos que criar as condições saudáveis para todos praticarem desporto. Depois, já sabemos que a alta competição e a saúde, muitas vezes, não estão de braço dado. Mas isso é um caminho que nós temos que fazer. É um percurso que a competição vai ter que fazer para lá chegar. Portanto, é nesta base. É competição de nível, ao nível dos clubes, ao nível das associações, tendencialmente e cada vez mais meter o dinheiro naquilo que é desporto. E deixar um bocadinho o resto. O que é acessório. João, fala-se, e o João falou também há pouco, de uma eventual segunda vaga, sim, vamos chamar assim, porque é assim que as pessoas entendem. Uma segunda vaga, como eu tenho ouvido, lá para o inverno. Era importante que ficasse já regulamentado e já preparada uma eventual reinterrupção dos campeonatos durante a época 2020-2021. É possível fazer essa regulamentação? Não sei se é possível, era desejável, sim. Tu há bocadinho fizeste uma outra pergunta, que é em termos profissionais, a envolvência que nós temos em alguns cenários, não é? Eu digo muito sinceramente, quer dizer, em todos os cenários de planos de emergência, de contingência, por norma, não há nada, ou há muito pouco, sobre epidemias. Portanto, nós temos sobre sismos, sobre atentados, sobre tudo monstro que normalmente não acontece, ok? Mas sobre epidemias, se tivermos lá qualquer coisa escrito, epidemia, depois não temos desenvolvimento. Em quase todas as situações, em quase tudo aquilo que é plano de emergência. Portanto, e se nem sequer este tipo de epidemias está contemplado na maior parte dos planos de emergência, como é que nós somos capazes agora de evoluir? Nós temos que criar qualquer coisa. É normal que na regulamentação não estivesse e deveria estar. Dizemos hoje, perante o cenário que nós temos. Se é desejável que esteja qualquer coisa. Regulamentação perante qualquer catástrofe ou ocorrência que não permita a conclusão de campeonatos. Portanto, ficar já escrito como é que... para não entrarmos nesta discussão outra vez, não é? Claro. Não, eu acho que isso é importante. Agora, o que eu estou a tentar é desdramatizar, dizendo que o facto de isto não existir não é uma falha assim tão grave, porque em termos nacionais, em quase tudo, isto não estava lá, não é? Muito bem. Portanto, é normal. João, estamos na reta final da nossa conversa. Para concluir, e porque a associação não é só feita de hóquei patins, pergunto-lhe, em traços gerais, que impacto está a sentir a patinagem artística e a velocidade. Obviamente que há impactos que são comuns, nomeadamente o impacto financeiro, aí ninguém foge à questão, mas do ponto de vista de época desportiva, são modalidades que estavam situadas num contexto completamente diferente do hóquei patins. O hóquei patins estava na reta final da época desportiva, que terminava em julho de 2020. A patinagem artística e a velocidade estavam com 2 meses e pouco de época, porque as épocas começam no ano civil, em janeiro. Como é que está a ser gerida a situação nessas duas modalidades? É assim, suspensos em termos de organizações de competições na associação, elas estão, não é? Em qualquer dos casos. Nós tínhamos uma competição onde estávamos a apostar bastante, porque íamos fazer uma ligação às escolas através da meia maratona,
de Lisboa, que foi adiada e que provavelmente já não se vai realizar neste dia que estava previsto, portanto no início de setembro, e que vai mais uma vez ser adiada, ou provavelmente ser anulada, não é? Portanto, há de haver aqui um cenário, porque ninguém acredita que seja possível correrem e estarem todos juntos 35 mil pessoas, não é? E, portanto, nós tínhamos no sábado uma competição para crianças, com grande incidência nas escolas. Tínhamos autocarros previstos para levar essas crianças desde a escola até ao local da partida e levá-los do local da chegada de novo à sua escola. Portanto, isto era um movimento muito grande que nós queremos continuar a apostar e que adiamos. Tínhamos a maratona de Cascais de Lisboa, não é? Que fizemos o ano passado, que teve uma grande repercussão em termos internacionais, que esperávamos este ano ter com outro movimento, e infelizmente ainda não foi essa competição, ainda não foi adiada, mas acredito que vai ter que ser, não tem muitas hipóteses. Aliás, julgo que o Presidente da Câmara de Cascais já disse que não haveria mais competições desse nível até ao final do ano, portanto, provavelmente desse nível, portanto, esta também estará lá dentro, portanto, não acredito que venha a ser feita, o que quer dizer que, se olharmos para a patinagem de velocidade, provavelmente temos aqui o atraso de um ano completo. Porque todas as outras competições que nós temos, também não sei se poderão ser realizadas. Temos aqui alguma oportunidade, podemos fazer qualquer coisa onde seja individualmente, onde seja no estilo contra-relógio. Portanto, a velocidade pode ter aqui alguma fórmula de saída. E nós, só se não encontrarmos nenhum buraco, se encontrarmos um buraco, nós vamos lá, nós vamos entrar. Patinagem artística. Aqui também na velocidade, a Federação colocou como regra geral, e infelizmente não foi assim tão discutido com as associações quanto isso, que as associações começariam a época no dia 1 de setembro, com competições regionais, e depois a partir do dia 1 de outubro começariam as competições nacionais. Eu muito sinceramente, nós não defendemos isto. Nós defendemos que vamos começar assim que existirem condições. Se essas condições existissem em julho, nós faríamos competições em julho. Se essas condições só existirem em dezembro, nós só vamos fazer em dezembro. Portanto, quer dizer, o leque tem que estar perfeitamente aberto. É bom que haja cenários como aqueles que tu falavas há pouco do hóquei em patins, para a primeira, para a segunda, para a terceira, com versões A, B, C, D, Z. Quer dizer, tudo isso é bom. Dá algum trabalho e acho que houve um grande trabalho da Federação nesse aspecto. Mas depois há aqui alguma confusão, sobretudo no que a velocidade e a artística diz respeito. E o que nos parece é que realmente é muito difícil. Nós vamos, de certeza, com o tempo, dizer às pessoas, daqui a 60 dias, daqui a X tempo, vamos ter competições. Agora, não vamos marcar hoje uma data para depois anular. Não faz sentido. Isso não faz sentido. Portanto, quando for a seu tempo, nós vamos dizer, esperamos ou achamos que daqui a 60 dias, daqui a 90 dias, os treinadores podem começar a trabalhar porque podem vir a ter uma competição e há grandes probabilidades de a ter. É isto que nós pensamos em relação a tudo. Em relação a tudo. Portanto, a artística não se agarre muito àquilo que é o comunicado da Federação de que as associações regionais vão organizar a partir do dia 1 de setembro. Provavelmente nós não vamos conseguir, nós não temos condições para que isso aconteça, porque voltamos à mesma situação, que é quais são as condições higiênicas necessárias e quem suporta essas condições para que se realizem
Na condição atual, quer dizer, a Direção-Geral de Saúde, de certeza que não vai dizer se a menina cair no chão tem que ser limpo com não sei o quê. Isto somos nós que vamos ter que reagir perante uma determinada situação. Parece um exemplo caricato, mas é perfeitamente possível de ser discutido. Claro. As famosas gotículas ficariam no chão, não é? Exatamente. Portanto, João, quer dizer... João, muito obrigado por este... Muito obrigado, eu. Antes de ir embora, não resisto a convidá-lo a participar aqui numa brincadeira que temos no dia de treino, em que os convidados vão deixando desafios para os convidados seguintes, e neste caso o próximo será o André Gil, treinador da Física de Torres Vedras, que este ano está na primeira divisão, também ele coordenador, salvo erro, dos escalões de competição da Física. Dou-lhe então espaço para comunicar com o André Gil através do dia de treino. Bom, a coordenação dos escalões de formação é do Vítor Fortunato, segundo me parece, não do André. Portanto, eu não posso colocar esse problema ao André, porque se calhar até me dava mais jeito de ir para a formação, porque é mais da área da Associação de Patinagem de Lisboa. O que eu lhe digo é como é que ele vai... quais seriam as alternativas que ele daria ou imaginaria num cenário que ninguém quer, não é? Mas de que as competições no espaço fiquem muito longe. Que alternativas se poderia ter de forma a captar algum público, de forma a manter algum interesse na modalidade, por parte dos jogadores, dos treinadores. Ou seja, se esta paragem se protelar por mais, vamos dizer... Quais são as alternativas que nós podemos ter? Quais são, digamos, a agitação que nós podemos provocar de maneira a que captemos sobre nós os holofotes de maneira a que não se esqueçam da imprensa. Exatamente. Basicamente. Exatamente. Muito bem. Isso era uma boa tirada. Fica ao desafio, João Pires. Muito obrigado por ter aceitado este convite. Força para esta tal guerra invisível, usando a tal terminologia belicista de que... Deixa-me só antes de terminares, dizer aqui uma coisa. Tu começaste dizendo que nós não comunicávamos com os clubes. Efetivamente, quer dizer, quando tu dizes isto, nem que não seja verdade, esse é o clima que se instalou. É a realidade. E, portanto, nós temos, como eu te dizia há bocadinho, de olhar para a realidade e contornar a realidade naquilo que for necessário. Portanto, se a realidade que se demonstra é que nós não comunicamos, nós temos que comunicar. Ok? Não, e, portanto, fica aqui a ideia de que nós vamos ter mesmo que comunicar formalmente com os clubes e não só através destes comunicados. Até porque um deles, o documento se calhar mais importante que nós produzimos, só teve um originário, ou um destinatário, a Federação. E, portanto, não é do conhecimento global da patinagem e do hóquei em patins. Não é público e, portanto, ele vai ter que ser público e nós vamos fazer também esse trabalho. Não, aí houve também uma falha minha, porque realmente passaram-me esses 2 ou 3 comunicados que a Associação fez, mas acompanho também o João naquilo que acabou de dizer, porque acho realmente, é a minha opinião, que as associações foram aqui um bocadinho engolidas pela situação, e não estou contra, obviamente, a comunicação direta com a Federação. Aliás, essa crítica foi feita nos últimos anos, antes do atual mandato da atual direção, que praticamente não dava para comunicar com a Federação, salvo raras... Infelizmente agora dá. Exatamente. Agora dá. Não podemos esquecer ninguém. Nem as associações territoriais, nem as associações de clubes, nem as associações de classe. Todos eles têm que participar. Porque é com todos eles que nós vamos construir o futuro.
Até porque sabemos bem que no seio das associações territoriais e dos clubes é muito mais fácil comunicar sem esse formalismo dos comunicados ou dos e-mails, e muitas vezes basta um telefonema. A associação sabe perfeitamente a que dirigente é que tem de ir ou a que coordenador é que tem de ir para ter um feedback que seja construtivo e que seja informado. Portanto, acho realmente que o papel das associações pode ser importante para desbloquear toda esta situação. João, ainda assim não invejo a sua posição. Boa sorte para esta luta. Mantenha-se. Eu que estava à espera que houvesse um candidato. Não, conversa inveja, não. E desejo-lhe a maior das sortes. Muito obrigado, Pedro. Continua, porque este é que é o nosso caminho, é o caminho do diálogo, de pôr as pessoas a comunicar, é fundamental e é provavelmente uma das lacunas que esta associação tinha e que, com a tua contribuição, está a colmatar. Muito obrigado. Muito obrigado pela iniciativa, pela abertura e por essas palavras. O dia de treino regressa na próxima sexta-feira, aliás, na próxima terça-feira, assim é que é, precisamente com o André Gil, como eu já disse, treinador da Física de Torres Vedras, a Física que este ano estava e ainda está na primeira divisão, mas teve uma época muito, muito complicada, e vai ser muito por aí que vamos também perceber os desafios que existem para um treinador para alimentar uma equipa que está no famoso melhor campeonato do mundo, constantemente com resultados negativos, como é que se mantém o barco à tona, sem o afundar, e também perceber como é que o André Gil passou inclusivamente pelo futebol de 11 e pelo futsal, e que partilha é que pode haver entre modalidades para reforçar o hóquei patins. Convido-vos, obviamente, a ouvirem o nosso podcast Dia de Treino nos canais da Associação de Patinagem de Lisboa, também no Spotify. Muito obrigado mais uma vez e uma boa tarde.